Estamos de volta e seguimos a entrevista com o candidato à Prefeitura de São Leopoldo, Fernando Henning, do PPS, coligação São Leopoldo é Possível. E esse terceiro e último bloco nós começamos com as perguntas, então, da Rosângela, por favor. Nossa pergunta agora tem a ver com a gestão pública, candidato Fernando. O Rio Grande do Sul é o estado reconhecido pelo Programa Gaúcho, né, de Qualidade, que é o PGQP, que ativa metas de qualidade para diversas empresas, cerca de 9.000 empresas aqui no Rio Grande do Sul. Que tipo de gestão o candidato Fernando pretende, enfim, desenvolver à frente da Prefeitura de São Leopoldo, se também contemplando aí a produtividade e a qualidade no seu formato de trabalho? PGQP, o sinônimo seria resultado. E os órgãos públicos, eles estão sendo a todo momento desafiados para que também ingressem ou tenham minimamente a ideia de produtividade, de resultado e de qualidade. E São Leopoldo hoje, necessariamente, tem que fazer parte desse mundo que se apresenta. Tem que ser gerido de forma profissional e eficiente. Isto é uma questão que não se pode abrir mão. Por exemplo, hoje nós temos em São Leopoldo mais de 1.000 CCs. E que são CCs, se nada mais do que exímios cabos eleitorais para véspera de eleição. Enquanto nesse período entre uma eleição e outra, eles não desenvolvem as qualidades, as aptidões principais deles, ficam na máquina pública sem ter o que fazer muitas vezes e desestimulando os funcionários de carreira, desestimulando aquelas pessoas que entraram pela porta da frente, que fizeram o concurso, que gastaram dinheiro na sua formação, que tiveram a expectativa e finalmente chegaram lá. Quando elas começaram a aprender, quando elas dominaram o seu setor, elas são dirigidas e comandadas por alguém que, como qualidade principal, não tem nenhum desses pré-requisitos apresentados por elas. E sim, o grande pré-requisito é que eles são amigos do rei. Então nós temos que inverter essa lógica. Invertendo essa lógica é diminuindo imediatamente o número de CCs, o número de estagiários, e eu tenho dito, hoje em São Leopoldo nós estamos acima de 800 estagiários, quando o que a gente precisa é diminuir esse número para buscar uma gestão eficiente. O que é gestão eficiente? Saúde de qualidade, educação com altos índices de aprovação, segurança que dê não apenas a sensação, mas que a cidade se sinta absolutamente tranquila e segura com relação a este setor. Então, o que se fazer? Adotar o PGQP e, acima de tudo, qualidade, profissionalismo, competência e dedicação. Por favor, Suzana Cacuta, a sua última pergunta para o candidato. 2014, ano da Copa. Copa do Mundo, que sem dúvida nenhuma traz uma série de oportunidades. No início de agosto foi lançado o catálogo aí que traz onde estarão os grandes centros de treinamento por ocasião da Copa. O Rio Grande do Sul, no Brasil, é o estado que aparece em segundo lugar com maior número de centros de treinamento, né? No Brasil inteiro serão 54. Aqui no Rio Grande do Sul teremos 7 desses centros. Algumas das cidades que estarão sediando esses centros ficam no entorno de São Leopoldo. Isso gera possibilidades econômicas, de turismo. Queria saber do candidato o que se pode esperar de um preparo de São Leopoldo para poder participar desse grande movimento da Copa. Em primeiro lugar, para mim, uma tristeza ter que responder esse tipo de pergunta. Justamente porque esse foi o primeiro projeto que eu apresentei na Câmara para que São Leopoldo pudesse ser cidade apoio da Copa do Mundo. Nós não queríamos que São Leopoldo tivesse um papel secundário na Copa do Mundo, sendo apenas a cidade ao redor, mas que fosse protagonista desse processo. Como nós gostaríamos que isso tivesse acontecido? Que fosse o centro de treinamentos, a própria Unicinos, que tem um espaço maravilhoso. A Copa do Mundo é no inverno, nós temos aqui ginásio coberto,
temos espaço para treinamento, nós temos fisioterapia, nós temos segurança, tudo. Aonde é que seria o hotel uma concentração para uma equipe, uma seleção estrangeira? Seria nessa escola Cristo Rei, né? Aqui ao nosso lado. Então, nós teríamos todas as condições, afora ser geograficamente, São Leopoldo está super bem colocado, pertinho de Porto Alegre, berço da imigração alemã. Bom, tínhamos todas as condições. Nós começamos esse trabalho e, por intervenção da Prefeitura Municipal, ela mesma resolveu tocar, levar adiante esse processo, tirando das mãos da comissão que estava encaminhando. Resultado, nós acabamos perdendo para Viamão, para Novo Hamburgo, para Canoas, esta condição, e para Santo Antônio da Patrulha. Nada contra, mas Santo Antônio da Patrulha eu conheço pelo alambique, pela rapadura, pelo sonho. E o sonho foi o que restou para nós, e agora dizer, o que nós podemos fazer? Além da visibilidade que nos daria trazer uma seleção aqui para São Leopoldo, nós teríamos também a condição de fazer com que as obras do Parque da Copa viessem para cá. É uma cidade de apoio, nós teríamos direito a recursos para melhorar a mobilidade urbana, que hoje em São Leopoldo inexiste, obras de saneamento, aumentarmos a avenida. E tudo isso nós perdemos. Agora, o que nos resta, Suzana, é tratar da rota romântica, de anunciar São Leopoldo com uma placa bem grande, né? Colocar placa trilingue, né? Português, inglês e, de repente, espanhol, para que conheça a nossa cidade, porque nós não nos preparamos para isso. Nós negligenciamos. E negligenciando, nós perdemos espaço, perdemos recursos, perdemos visibilidade e, acima de tudo, perdemos autoestima. Candidato, minha última pergunta é sobre cultura. São Leopoldo é considerada uma cidade universitária. E quais são as suas propostas para ampliar atividades e projetos culturais aqui no município? Consta no nosso lema fé, cultura e trabalho. Eu digo sempre que nós estamos somente com a fé. Cultura e trabalho está aos poucos desaparecendo. Se não houver uma política efetiva de recuperação em todos os segmentos, não é um ou outro, em todos os segmentos, nós estaremos profundamente atrasados, não apenas com São Leopoldo em relação a si mesmo, mas São Leopoldo em relação às cidades da região. E nós temos uma potencialidade maravilhosa. Na cultura nós temos uma tradição, né? Os gaúchos adoram, né? Nós temos a cultura religiosa, Padre Rosa está aí colocado, nós temos o carnaval, sem falarmos que somos o berço da colonização alemã. Aqui, hoje em São Leopoldo, o que falta é efetivamente um trabalho longo, a longo prazo, a médio prazo, eu não acredito nessa melhora, mas integrado, com a participação efetiva da Prefeitura, com recursos alocados para que nós possamos hoje fazer aquilo que deveríamos ter feito há muito tempo. Hoje nós não temos na cidade um centro de cultura. Nós não temos, a não ser com iniciativas particulares, um auditório, um teatro para a nossa cidade. E isto precisa. Quando a grande preocupação nossa é no início do ano, a abertura do ano letivo. Somos aproximadamente 2.000 professores. Tem que ser feito em 2 ou 3 etapas, porque não dispomos de um lugar apropriado para isso. Por isso que os grandes shows nós não conseguimos trazer para cá. Os grandes eventos não vêm para cá. E quando vêm, são muito caros. São praticamente, a sociedade não tem como bancar. Eles não ficam à disposição de todos. E a ideia que a gente gostaria de fazer, isso foi uma discussão novamente do Grupo Cultural do Instituto 2024, é levar para as vilas o início que seria a prática, o ensino de música, que seria uma parceria com a Secretaria de Educação, uma parceria com a sociedade, com as associações de bairro, onde minimamente nós buscaríamos fazer com que a atividade cultural pudesse, a partir dos bairros, ter um implemento muito forte. Mas, acima de tudo, hoje, a cultura ela está colocada somente no lema da cidade. Ok, candidato, muito obrigada pela sua presença. Quero agradecer também aos nossos convidados. Obrigada por terem vindo. O Conexão TV Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa entrevista na íntegra na nossa reprise às 19h. Por ordem de sorteio, a entrevista de amanhã é com o candidato Ronaldo Zucchi, do PT. Então, até lá, ao 12h30. Tchau!